Senhor, meus irmãos, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente vai estudar o livro de Apocalipse, capítulo 7. A gente estudou no capítulo 6, os selos que foram abertos. O livro ao qual Jesus veio abrindo os selos. Ele abriu ali 6 selos. E na abertura desse selo veio vindo alguns acontecimentos sobre a terra. A gente vai estar dando continuidade aqui no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Meditar um pouco nesse capítulo. Quero estar trazendo algo, irmãos, que eu tenho postado aí as apostilas no grupo do nosso estudo. E esses vídeos que eu estou trazendo é só uma pincelada, é só um resumo do resumo. Então, assim, tem conteúdo mais aprofundado nas apostilas, os irmãos depois de ler. E quero deixar também aqui os irmãos cientes, essas apostilas, eu tenho pego elas de estudiosos, teólogos renomados. E não é eu mesmo que elaborei. Então, assim, vai ter teses que o escritor da apostila traz e no vídeo os irmãos vão ver que eu vou estar trazendo outra teoria, outra tese. Por quê? Porque a gente não concorda com toda teoria, com toda tese, e cada pessoa tem que ter o que crê, uma tese que crê, que acredita. Por exemplo, na apostila do capítulo 6 de Apocalipse, o escritor da apostila do capítulo 6, ele vem trazendo 2 linhas teológicas, que é 2 crenças sobre o livro selado, que uns acreditam que os selos que serão abertos serão acontecimentos que só vão acontecer no período da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada da terra. E foi o que eu trouxe no vídeo. Foi a aula que foi ministrada, que é o que eu acredito nessa tese. A segunda tese é a que ele acredita que os selos já foram abertos, que os acontecimentos no mundo são selos que já foram abertos, e ele não crê que esses acontecimentos estão reservados só ao período da grande tribulação. Então, há essas 2 linhas teológicas na apostila do capítulo 6. Eu lecionei a aula sobre a tese que eu creio e acredito que é a primeira tese que ele traz. Então, assim, irmão, os irmãos vão ver, vão ler, vão estudar, e os irmãos vão pegar a tese que os irmãos creem e acreditam. Os irmãos também não é obrigado a acreditar em tudo que eu falo e também querer seguir as linhas teológicas que eu creio. A gente estuda, a gente vai aprender linhas teológicas, teses que são tragas por estudiosos, teólogos, mas a gente precisa, irmão, ter dentro da palavra, com respaldo bíblico, formar a tese e a teoria que a gente mais crê, que a gente acha que é a mais certa, tá bom? Mas sempre respeitando aqueles que pensam diferente. Vamos estudar aqui o capítulo 7 de Apocalipse. Versículo 1 já diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos são, meu irmão, os 7 anjos que estão ali com as trombetas, já para soar as trombetas, que a gente vai estar estudando mais na frente sobre os 7 anjos, as 7 trombetas. Então aqui 4 dos 7 anjos que estão com as trombetas. Eles se posicionaram aonde? Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra se referem ao norte, leste, oeste, sul, ou seja, os cantos principais do planeta Terra. Conservando seguros os 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui, dentro desse versículo, a gente entende que esses 4 anjos vão se posicionar em pontos estratégicos, prontos para começar a soar as trombetas, que vão trazer aí alguns juízos da parte de Deus para a humanidade, no período da grande tribulação. Então, esses acontecimentos já são reservados ali para a segunda parte da grande tribulação, pois ela se divide em 2 partes. São 7 anos que se dividem em 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de tribulação, onde os juízos vão começar a acontecer sobre a terra.
Então, assim, esses 4 ventos que os anjos retêm, os estudiosos ensinam, acreditam que sejam realmente os ventos que sopram sobre a terra, ou seja, vão ser retidos por um tempo. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui a gente vê que os anjos que estão posicionados sobre os 4 cantos da terra, eles foram enviados para quê? Para trazer dano sobre a terra, ou seja, o soar de cada trombeta vai trazer um acontecimento. Terra, céu, mar, vem se referindo que todo o âmbito, né, do planeta Terra vai ser atingido por acontecimentos. Acontecimentos vão atingir toda a Terra. Por isso que os anjos estão posicionados nos 4 cantos, ou seja, quando abre os selos, quando soar as trombetas, quando derramar o cálice da ira de Deus. E tudo isso a gente vai estar vendo mais à frente. Esses acontecimentos, irmão, vão acontecer em toda a terra. Não vai ser somente um local geográfico. Mas quando fala que os anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra, se refere que, e quando fala do céu, da terra, do mar, se refere que todos os acontecimentos que estão registrados na abertura dos 7 selos, no soar das 7 trombetas, no derramar das 7 taças da ira de Deus, esses acontecimentos eles vão abranger todo o planeta Terra e até mesmo o universo. Entendeu? Que a gente vê que o Sol, a Lua, as estrelas serão atingidas também por acontecimento, ou seja, os anjos estão posicionados porque quando soar as trombetas, vai acontecer em toda a terra, então não tem para onde fugir. A gente vê no capítulo 6, que na abertura do 6º selo, os homens tentam se esconder onde? Em caverna, pede para que os montes caiam sobre eles, porque eles querem um lugar para se esconder da ira de Deus. Eles querem um lugar para poder se esconder, para poder fugir, mas não há. É isso que a Bíblia mostra, não haverá lugar para se esconder. Não haverá lugar de refúgio. Quando Deus decidir vir com a ira, né, sobre a terra, irmão, não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder. E a gente vê que um anjo vem e pede para esses 4 anjos aguardar um tempo. Por quê? Porque um anjo, um 5º anjo, está aqui com o selo de Deus para selar os servos de Deus. Esse servo a gente vai ver aqui nos versículos em diante. Esse selo, a gente vê que no período da grande tribulação vai ter 2 tipos de selo e 2 povos. O selo do anticristo, a marca da besta, e o selo de Deus. A gente vê aqui que o 5º anjo está com o selo de Deus para selar os redimidos. Quem são esses redimidos? A gente vai ver aqui no versículo, eu vou estar trazendo a explicação. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Fronte fala de testa, né? A região da testa. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí aqui no versículo 5 e diante vem trazendo o nome das tribos, né? Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então a gente vê que esses serão selados pelo selo de Deus 144 mil. Esses 144 mil que serão selados serão judeus e não gentios.
serão 12.000 de cada tribo. A gente sabe que as tribos de Israel são 12 tribos. Serão 12.000 de cada tribo do povo de Israel, que serão selados 12.000 das 12 tribos, dá um total de 144.000 selados. Quem são esse povo, esses 144.000? Serão judeus que vão se converter no período da grande tribulação, vão crer em Deus, vão crer em Cristo, se converterão e serão selados, ou seja, eles vão receber o selo, porque eles vão ter a missão e o dever de pregar o evangelho. A gente vê, meu irmão, que no período da grande tribulação, a misericórdia de Deus ainda vai estar sobre a humanidade. O período da grande tribulação, sim, é o período onde será derramada a ira de Deus, mas esse derramamento da ira de Deus, irmãos, é uma oportunidade que Deus está dando à humanidade para que venham se arrepender. Por quê? Hoje vivemos o tempo da graça. Hoje é pregado o evangelho, mas Deus está atuando com o quê? Com misericórdia, com a longanimidade dele. E o povo ainda tem endurecido o seu coração, não tem se convertido. Então, o período da grande tribulação é um período ao qual Deus vai derramar a sua ira. Igual eu vi um pastor ensinando no curso que eu estou fazendo, um curso teológico, ao qual ele falou que o período da grande tribulação, o que Deus vai fazer? Deus vai pegar parte do sofrimento do Hades, do inferno, e vai trazer esse sofrimento para a terra. Isso é um ato de misericórdia de Deus sobre a humanidade, porque Deus está querendo trazer para os homens, olha o sofrimento que tem reservado para vocês. Olha o que vocês vão passar por toda a eternidade se vocês não se arrependerem e não se converterem. Então, o soar das trombetas, as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas, é Deus tentando trazer o homem ao arrependimento, ao conserto. Ou seja, você vê ainda a misericórdia de Deus. Ou seja, essas pragas que virão sobre a terra no período da grande tribulação, não é Deus querendo massacrar a humanidade, é Deus querendo despertar o homem. Se no período da graça, da longanimidade, do amor, o homem não tirou a dureza do seu coração, não se converteu, Deus vai trazer o quê? O juízo, para ver se através do juízo o homem se arrependa. Deus vai trazer parte do sofrimento do inferno sobre a terra, para que o homem veja, olha, Deus quer mostrar o quê? Olha o sofrimento que está reservado por toda a eternidade. Então é um ato de misericórdia de Deus para o povo, para a humanidade, para que ele venha se converter, para que ainda venha se render aos pés de Cristo. Então esses 144.000 vai ser judeus e não gentios, 12.000 de cada tribo, são 12 tribos, totalizando 144.000. Qual a missão deles? Pregar o evangelho. Serão selados com o selo de Deus. Esse selo pode ser o Espírito Santo, pode ser algo. É algo que Deus vai colocar neles, uma marca, para que o derramamento da ira não venha recair sobre eles. Lembra lá do povo de Israel quando estava preso no Egito? Que Deus manda ali o anjo da morte? Aí Deus manda Moisés falar para o povo de Israel, sele os umbrais das portas de suas casas com o sangue do cordeiro, porque quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele vai ver o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e aquela família não vai padecer pela morte, a morte não vai entrar nessas casas. Por quê? Porque a casa está selada com o sangue do cordeiro. Esse sangue já vem representando o quê? Os 144.000 no período da grande tribulação, que serão selados, ou seja, vai soar a trombeta, vai ser derramado ali o juízo de Deus, vai vir pragas sobre a terra, a gente vai estar vendo essas pragas, a gente já viu algumas, né? Quando Cristo abre os selos do livro, o livro selado, e quando essas pragas vierem sobre a terra, os 144.000 não sofrerão o dano dessas pragas. Por quê? Porque eles estão selados por Deus, protegidos por Deus, ou seja, como a casa dos judeus, do povo de Israel, que estava protegida ali no Egito, quando o anjo da morte passou, matando os primogênitos. Então, sim, a gente pode pegar esse texto lá do Antigo Testamento e trazendo aqui para o livro de Apocalipse. Então, esse selo será uma proteção.
serão 144 missionários que estarão pregando ainda o evangelho, ou seja, a mensagem de Deus ainda vai ser anunciada nesse período. E esses 144 mil judeus, não serão gentios, mas judeus, vindo das tribos de Israel, eles vão ter a missão e o dever de pregar e anunciar o evangelho, para que o povo venha se converter. Versículo 9, a gente vê que aqui do versículo 1 até o versículo 8, a visão que João está tendo é da terra, os acontecimentos aqui no período da grande tribulação na terra. Agora a gente vê que no mesmo capítulo, no capítulo 7, mas do versículo 9 em diante, a visão já não é na terra, João já vai ter uma visão do céu. Ou seja, a gente vê que no livro de Apocalipse há essa intercalação. Momentos, João tem a visão do período da grande tribulação na terra, mas também já tem a visão do que está acontecendo no céu. A gente viu que do versículo 1 ao 8, era a visão de que dos anjos vindo para a terra, se posicionando já para soar as trombetas, e o quinto anjo vindo com selo para selar os 144 mil judeus que vão se converter a Cristo e que vão ter a missão e o dever de pregar e anunciar o evangelho no período da grande tribulação. Serão missionários que serão espalhados pela terra. Então essa visão é aqui na terra. Agora, no versículo 9, a visão de João já não é na terra, é no céu. Versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A gente vê aqui o que? Povos de todas as línguas, de todas as nações. A gente vê aqui judeus, a gente vê aqui gentios, ou seja, a gente vê pessoas que foram mortas no período da grande tribulação e que estão chegando no céu. Então aqui entra, irmão, uma pergunta que muitos fazem: no período da grande tribulação vai ter salvação? Vai. Como eu falei, irmão, o período da grande tribulação, Deus vai vir sim derramando a sua ira com juízo, mas também é um ato de misericórdia da parte de Deus. Deus ele está agindo com misericórdia. Deus está dando ainda uma outra oportunidade para que o homem se arrependa, para que a humanidade se arrependa. Deus está trazendo parte do sofrimento do Hades para a terra, para que o povo veja: olha o sofrimento que estará reservado pela eternidade para vocês, se não houver arrependimento. Só que a gente vê agora João tendo a visão daqueles que serão mortos no período da grande tribulação, mas que morreram por amor a Cristo, que morreram convertidos, pessoas que se arrependeram, se converteram, só que foram mortos pelo anticristo, foram mortos pela perseguição que haverá, só que eles chegam aonde? No céu, diante do trono de Deus. Então, irmão, haverá sim salvação no período da grande tribulação. Aqueles que ficarem aqui terão oportunidade. Só que eu digo, irmão, será fácil? Não. Hoje vivemos o tempo da graça. Não estamos sendo torturados. Algumas nações sim, mas estou falando do Brasil. Não somos torturados, ainda não estamos sendo presos. E muitos de nós ainda desanimam e desistem. Né? Muitos, na facilidade que está tendo hoje, desistem, não conseguem alcançar a salvação. Agora imagina no período da grande tribulação, ao qual o anticristo estará governando, onde haverá tortura, prisão, morte. Não pensa que o anticristo vai decapitar a pessoa, vai chegar ali só de decapitar. Haverá tortura. Eles vão tentar forçar as pessoas a blasfemar, a negar a Deus para que venham perder a sua salvação. Haverá salvação? Sim, mas não será fácil. Se hoje, no tempo da graça, irmão, é difícil, imagina no período da grande tribulação, aonde o tempo da graça se findará. Porque o tempo da graça que nós vivemos hoje é um período da igreja. Quando a igreja for arrebatada, que estiver no céu com Cristo, o tempo da graça findará. Aí vai vir o quê?
a última semana das 70 semanas de Daniel. Eu quero até trazer isso para os irmãos. Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24, que vem falando das 70 semanas. Isso é muito bom a gente trazer, Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão reservadas para o teu povo e para a sua cidade. Essas 70 semanas dessa profecia que Daniel recebe são o quê? Uma semana em dias normais é o quê? São 7 dias. Só que aqui são semana de anos, não de dias. Um dia se representa um ano. Então, uma semana tem um total de 7 anos. 70 semanas de 7 anos dá um total de 490 anos. Já se cumpriu dessa profecia 483 anos. Falta apenas 7 anos dessa profecia. Essa profecia das 70 semanas de Daniel, que está lá em Daniel 9, essas 70 semanas não é para os gentios, é para Israel, para a nação de Israel. Já se cumpriu 69 semanas. Falta apenas uma semana para fechar o total de 70. Ou seja, já se cumpriu dentro dessa profecia 483 anos. Só que falta 7 anos, que é a última semana. Essa última semana é o período da grande tribulação. Então, irmão, aqui a gente quebra uma tese ao qual muitos ensinam de que a igreja vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação é o período da última semana da profecia de Daniel. Já se cumpriu 69. Para fechar 70 semanas, falta uma semana de 7 anos, que é o período da grande tribulação. Então, a grande tribulação é o período para Israel, não é para a igreja. Então, meu irmão, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque é um período reservado para o povo judeu, para Israel, para a nação de Israel. Mas o que aconteceu? Como o povo de Israel não creu em Jesus Cristo como Salvador, como Messias, já havia se cumprido 69 semanas, 483 anos, certo? Que se iniciou quando o rei Artaxerxes deu ordem para a reconstrução de Israel. Israel foi destruído pelo povo babilônico, pelo rei Nabucodonosor. Aí o rei Artaxerxes manda Neemias. Isso está lá em Neemias capítulo 2. Neemias vai para reconstruir a nação de Israel que foi destruída pelos babilônicos. Ali se iniciou o início da primeira semana. Teve início ali. E foi até a morte e a ressurreição de Cristo. Até a pregação dos apóstolos. Só que como o povo judeu não creu em Jesus Cristo, congelou. A última semana de 7 anos, a gente pode dizer que ela congelou no tempo. Aí entrou o tempo da graça, que é reservado para a igreja, para nós, os gentios. Quando a igreja for arrebatada, tirada da terra, aí vai se iniciar o quê? A última semana de 7 anos. Que é o período da grande tribulação, que é reservada para Israel e não para a igreja. Então, por isso que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque é um período reservado para o povo de Israel, não para a igreja. Hoje vivemos o tempo da graça. Quando a igreja for tirada da terra, o tempo da graça finda e inicia a última semana de Daniel. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui, versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Mais uma vez a gente vê aqui os 4 seres viventes, os anciãos. Os anciãos a gente viu que é a representação do povo de Deus, redimidos, salvos. E os 4 seres viventes são os querubins que estão diante do trono. E adoravam a Deus dizendo, amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e honra, e poder e força sejam o nosso Deus. Pelo século dos séculos, amém. A gente vê aqui os salvos no céu, os querubins, a igreja redimida, todos os que estão no céu adorando a Deus diante do trono. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo,
estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ou seja, um dos anciãos pergunta para João: quem são esses que estão de vestes brancas? Esses que estão adorando diante do trono. Aí João respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, o ancião responde a João: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então aqui a gente vê que esses que João está vendo, de vestes brancas, são os salvos que vão chegar no céu no período da grande tribulação, aqueles que serão perseguidos pelo anticristo, torturados e mortos, e não negarão a Cristo. Ou seja, vão ter que dar a sua própria vida para poder alcançar a salvação. Então haverá salvação no período da grande tribulação. A palavra ensina. Você vê o ancião respondendo a João: esses que você vê de vestes brancas diante do trono, são esses o que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro vem falando que é do sacrifício de Cristo. Versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui esse tabernáculo vem falando o quê? Da glória de Deus. Que aqueles que chegarão ao céu serão acolhidos por Deus, recebidos por Deus. Versículo 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então a gente viu aqui no capítulo 7, os 144 mil selados. Eu vou anotar ali no quadro, não sei se os irmãos vão conseguir ver, mas que esses 144 mil, né, são 12 mil de cada tribo de Israel. Então, 144 mil são 12 mil de cada tribo da nação de Israel, que serão escolhidos, selados para pregar o Evangelho. A gente viu aí sobre as 70 semanas de Daniel, que 69 semanas, que dá um total de 483 anos, já se cumpriu. Falta uma semana de 7 anos, ou seja, uma semana, cada dia da semana, totalizando 7 dias, dá o que? Cada dia representa um ano. Então totaliza um total de 7 anos. Então falta uma semana para esses 69 aqui se completar os 70, as 70 semanas. Essa última semana de 7 anos é o período da grande tribulação, que está reservada para Israel. Então, meu irmão, o período da grande tribulação está reservada para a nação de Israel. Então, esse negócio que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso é mentira. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima aula.